Vamos dar início ao nosso encontro tão agradável, que também é o início do nosso sábado, né? Junto à mensagem. Eu convido a todos, desejando um feliz sábado a todas as pessoas aqui. Eu convido todas as pessoas para se ajoelharem para fazermos uma oração silenciosa. Para começar o nosso encontro, nosso estudo, nossa conversa. Desculpem, eu não falei amém. Amém para quem estiver ainda fazendo oração. Então, para darmos início, né, ao nosso encontro, ao nosso estudo, a nossa conversa, discussão, se for necessário, nós vamos aqui hoje falar sobre, eu trouxe sobre a importância da linguagem inclusiva. E eu gostaria de ter a participação de todas as pessoas aqui, dentro daquilo que, de conhecimento que tiverem, ou mesmo de dúvidas, perguntas, ou colocações, ou comentários. Vai ser muito bom que todas as pessoas possam participar e contribuir com esse estudo, que é para todas as pessoas, que é para a nossa mudança, para nosso conhecimento, né? E por que que eu vou falar da importância da linguagem inclusiva? Porque nos últimos estudos do ancião Parminder, do ano passado, ele falou que seria bom que olhássemos para isso mais de perto. E, sendo assim, nós podemos olhar em conjunto também. Eu trouxe aqui hoje, porque eu vi uma apresentação que o ancião Tabo fez sobre esse assunto. Então, eu estou trazendo a apresentação do ancião Tabo e vou complementar também, trazendo para o assunto, para a nossa língua, para o português, e nós vamos fazer considerações. Provavelmente não será tudo neste sábado. A gente vai precisar de mais uma aula para poder, mais um encontro para estarmos falando sobre isso. Então, eu poder trazer algumas exemplificações, considerações de alguns livros e nós podermos expandir mais até na prática, né, da linguagem inclusiva. Então, no dia 6 de janeiro deste ano, o ancião Tabo fez essa apresentação sobre a importância da linguagem inclusiva. E, como eu já disse, o contexto para isso foi o, o estudo no final do ano passado, que o ancião Parminder fala que seria bom se olhássemos para isso mais de perto. E, em resposta a isso, claro, pessoas começaram a olhar, né, mais cuidadosamente para isso, pessoas no movimento, para entender qual é a sua importância, né, a importância e a influência, e o que acontece nisso também, né?
E o Ancião Tabo, eu gostei da iniciativa que ele teve, que ele tentou fazer entre eles no Canadá, no grupo do Canadá. Então, eu pensei, por que não também fazermos no grupo do Brasil? Até porque a gente sabe que o português é bem complexo, né? Coloca gênero em tudo, né? Então, para a gente, com tantos anos de prática assim, né? Com essa linguagem, é mais delicado para conseguirmos moldar novamente, desaprender para aprender novamente, para reaprender de uma forma mais inclusiva, né? Mas não é impossível, é totalmente possível, tanto é que a Ancien Thèse nos trouxe o olhar para essa necessidade, né? E olhando para a influência, o que acontece e vendo entre nós aqui também, por isso que é bem, eu espero que possa ser bem participativo, nós podemos compartilhar um estudo breve sobre isso e depois ir expandindo mais, né? E aí eu espero que nós possamos entender melhor e nos tornemos mais resolvidos com relação a esse assunto. E é muito importante a nossa compreensão da importância da linguagem inclusiva. Quando se trata do desenvolvimento, neste momento, se trata do desenvolvimento do caráter pessoalmente para cada um de nós. E também como nós nos relacionamos com outras pessoas em um mundo onde nós acreditamos na igualdade de gênero e não tentamos promover esse princípio, né? Nós ainda não tentamos promover esse princípio da linguagem inclusiva mais a fundo, mas nós precisamos do conhecimento, entender, então nós também poderemos entrar, né, ter mais, nos aprofundarmos mais com o princípio da linguagem inclusiva. E eu acho que seria bom, neste momento, ter opiniões, né? Se houver pergunta, algum comentário, algum pensamento que vocês tenham, alguém tenha, vocês agora têm o convite para participar. Alguém gostaria de falar algo sobre a linguagem inclusiva? Olha, eu já vou dizer de antemão que se alguém levantar a mão ou quiser participar, comunicar, porque eu não estou podendo ver aqui a mão levantada, tá? Vocês podem comunicar aqui em voz. Até porque antes que o ancião Parminder fizesse essa declaração, para todas as pessoas, né, do movimento, não estava muito, nós não estávamos muito imbuídos dessa curiosidade, né? Até a gente fica esperando para buscarmos e a partir que foi colocado essa sementinha pelo ancião Parminder, nós podemos olhar para a linguagem inclusiva e falar mais sobre isso. Eu posso confessar aqui que eu não sabia, né? A maioria das pessoas, eu tenho certeza, não tinha conhecimento, né? Mas a gente não tinha conhecimento de quê? De linguagem inclusiva? Sim, porque se fala sobre isso, nós sabemos. Mas eu, no caso, né? Eu não tinha conhecimento sobre a base científica ou probatória para a prática de adotar uma linguagem inclusiva. E nós poderemos entender mais sobre isso pelas lentes progressivas, como uma coisa respeitosa para fazer as pessoas se sentirem incluídas. E vamos Renilde, poder entender. se você convidou para comentários, eu teria comentário, Sim, mas pode sim, concluir primeiro. tá bem. E nós vamos poder entender depois de analisar
que há pesquisas sobre esse assunto feitas por linguistas, por psicólogos e comportamentalistas cognitivos para estabelecer o fato de que existe uma base científica para a ideia de linguagem inclusiva. E nós podemos discutir e conhecer mais sobre isso. Gabriel, por favor. Obrigado. Um indicador que me parece interessante, né, da gente considerar esse assunto é ver a reação, né, em vários lugares do mundo, a reação da direita, né, dos conservadores, né, que em vários lugares já têm tomado iniciativa na justiça para barrar eh, qualquer uso da linguagem inclusiva nas escolas, vamos dizer, no setor público. E é uma resposta bastante agressiva, não? Porque, vamos dizer, o, a intenção é incluir, não? Mas a reação que se nota, há muitas pessoas que se incomodam bastante, ehm, e isso desperta reações bastante fortes, pelo que eu tenho acompanhado. Eu tenho visto isso na Alemanha, no inglês também, nos Estados Unidos já tem estados que estão proibindo esse tipo de uso na educação, etc. Em, enfim, e no português não seria diferente. Uhum, com certeza, com certeza. E alguém gostaria de falar sobre o que pensa que é a linguagem inclusiva? Como Aí, que Rê. você entende Oi, suas oi. próprias palavras? Sim, sim. Rose, depois eu acho que é o Marcos, né? É, Isso. Pode Pode falar, falar, é, Rose. Rose. Marcos, tudo bem. É, é interessante que quando se fala em palavras, forma inclusiva de se comunicar, a gente está relacionado a mulheres, né, homens, mulheres e as pessoas não binárias, né? E às vezes tinha o pensamento que era para as pessoas não binárias, mas as mulheres estão bem, bem no páreo a páreo, né? Nessa situação, porque principalmente no português, né? Quando a gente vai falar para as pessoas, a gente não fala todas, a gente fala todos, né? Uhum, Se tem um monte de gente, a gente não fala elas, a gente fala eles, né? uhum, Então, é muito importante também, para mim, foi saber que a mulher também está incluída, o não binário e as mulheres, né? sim, sim, obrigada, Rose. Marcos, Oi, boa noite. Tudo boa noite. bem? Sim, Então, eu acredito que a questão da linguagem inclusiva, ela está totalmente relacionada a um comportamento, né? A um estilo de vida. E isso está diretamente influenciado a nossa cultura, a educação, formação. Você falou ainda agora sobre desconstrução, né? uhum, Desconstruir e construir. E, uhum, e é uma realidade, eu percebo em nós, em mim mesmo, essa necessidade de mudar esse comportamento, né? Então, não vou falar muito aqui, mas eu queria basicamente enfatizar isso, que a questão da linguagem inclusiva, eu percebo que ela está totalmente direcionada a um comportamento mesmo, uma ideia, um pensamento, né, um estilo de vida. Então, a gente sim, tem que ter muito cuidado com isso realmente, ainda mais agora que a gente vem aprendendo, né, tendo sim, aumento de conhecimento, estudando muito sobre a questão de gênero, né, sobre a questão da inclusão, da participação de todos, né, de uma questão de igualdade. Então, isso é realmente assim, é fundamental, é muito importante. sim, verdadeiramente. Obrigada, Marcos. Obrigada, Rose. Vamos continuar, né? E a gente vai ver que essas nuances do que a gente foi falando aqui, sim,
tem a ver e nós vamos complementando também, né? Mais alguém gostaria de falar sobre o que acredita ou alguma opinião sobre a linguagem inclusiva? Eu acho que não, né? E eu tenho aqui uma definição. Essa definição, ela foi obtida de um artigo publicado no American Psychological Association, é a Associação Psicológica Americana, da parte psicológica, e é uma associação americana. Essa revista da Associação Americana de Psicologia, ela, antes mesmo de entrar nessa parte, dizendo que o que nós conversamos aqui, às vezes a gente tenta colocar de uma forma, dizendo o que é correto, o que não é correto. Mas quando a gente vai falar sobre o que é correto e não, isso é relativo, né? Porque o correto para mim ou para nós pode não ser necessariamente o correto para outras pessoas, né? O mesmo de mim para você ou para vocês, né? E vice-versa. Então a gente não fala, a gente não leva tanto ao pé da letra do corretamente, porque o corretamente ele pode ser relativo, né? Ele é relativo. E numa definição assim, muitas vezes, quando nós pensamos na definição de linguagem inclusiva, como o Gabriel já colocou, de um lado pensa-se positivamente a respeito disso, de outro lado, como ele bem colocou, da direita e do conservadorismo, se pensa muito nisso num lado ruim, né? Como fosse uma definição mais negativa, né? Eles querem trazer uma definição do lado negativo disso, né? Mas eles tentam colocar como se usar uma linguagem inclusiva seja negativo, seja mostrar que há uma exclusão, mas não, é o contrário, porque quando nós generalizamos tudo, ou nós tentamos colocar um gênero pela aparência, isso sim pode estar excluindo como as pessoas realmente gostariam de ser tratadas, como cada pessoa realmente gostaria, e tem o direito de ser tratada de, a- de acordo com aquilo que ela acredita e gostaria de ser, né? E a linguagem, ela se refere a pessoas, né? É, e quando a gente conversa com pessoas, é melhor que nós tentemos, falando sobre isso, que nós tentemos basicamente falar de uma maneira mais neutra, né? Em termos de gênero e no geral, para que nós não, porque nós já somos pessoas acostumadas a fazer suposições, como a Rose disse, né? Olhando sempre na forma binária de gênero. Então, a gente faz aquela suposição e a gente já entra tratando com uma pessoa usando um pronome, principalmente no português, usando um pronome que já predetermina aquilo que nós acreditamos, ao invés de dar um espaço para que essas pessoas possam, de uma certa forma, se identificar ou nos colocarmos num caminho de que a pessoa possa ter abertura para dizer como ela gostaria de ser chamada, né? Dá um lugar seguro para que essa pessoa realmente nos guie através daquilo que agradaria mais, como ela gostaria de ser tratada, né? E quando nós não colocamos o pronome, que para nós vai ter que ser uma prática, né? Um reaprender para nos comunicarmos dessa forma, quando nós não colocamos o pronome e tentamos ser mais inclusivos, então a gente dá esse espaço, e então pode ser ali colocado uma forma que essa pessoa vai poder se expressar da melhor forma para nos fazer entender, né? Porque a linguagem inclusiva, ela não é só com relação a gênero, né? Ela
é bem mais amplo, ele tem vários aspectos, mas nós vamos tratar aqui mais com relação a esse ponto. É uma compreensão ampla. E para tudo nós precisamos ter entendimento, compreensão, como tudo que aconteceu até aqui no movimento, que nós fomos mudando, entendendo que o nosso teste é gênero e que agora nós precisamos desconstruir alguns vieses que nós tínhamos, né? E deixar de ter os vieses e passar a entender melhor e contribuir melhor, né, para a igualdade. Então, a linguagem inclusiva, ela se refere a escolhas linguísticas que visam evitar preconceitos, estereótipos ou suposições sobre indivíduos ou grupos específicos com base em características como gênero, raça, etnia, orientação sexual, deficiência ou outros fatores. O objetivo de uma linguagem inclusiva é criar uma comunicação que seja respeitosa e considere as diversas identidades e experiências do público. E depois há um segundo parágrafo nesse mesmo artigo aqui, de onde eu li essa definição, que diz que a linguagem inclusiva é mais do que apenas evitar o uso de alguns termos antiquados ou ofensivos e frases. Trata-se de abraçar uma comunicação que reconheça os diferenciais de poder e a dinâmica de nossa sociedade ou os efeitos negativos de mostrar apreço pela. Vou voltar, tá? Trata-se de abraçar uma comunicação que reconheça os diferenciais de poder e a dinâmica de nossa sociedade ou efeitos negativos. Trata-se de mostrar apreço pela diversidade que todos trazem para a mesa e assim por diante. E tem partes nesse artigo que nós podemos, que eu posso destacar, que a linguagem inclusiva é uma linguagem que procura evitar preconceitos, estereótipos e suposições sobre grupo de pessoas, sobre suas características mutáveis, mas traz este importante aspecto de diferenciais de poder. Rê, Sim, posso falar? claro. É que eu falei sobre a linguagem inclusiva, falando dos 3 pontos, né, entre homens, mulheres e pessoas não binárias. Você está trazendo aí muito mais profundo e amplo, porque tem a ver com raça, com, igual você falou, as fisionomias, como que você falou? Orientação sexual, deficiência. Isso, mais visíveis, né? Uhum, Então a uhum. gente tem isso é muito lindo, é muito interessante, porque é um, é uma linguagem que vai tratar com todas as pessoas de diferentes formas, pessoas com as suas diferentes características, Características. etc., né? Exato, exato. É isso mesmo, Ruth. Nilde, Sim, posso falar? Eu estava claro. lembrando aqui, enquanto você estava lendo essa definição, em, que eu creio que em nosso contexto em, foi dado um primeiro passo quando a gente esclareceu sobre o não uso de irmã e irmão, né? Quando a Sim, gente aboliu esse uso, porque ele é redundante, ele é obsoleto, né? A gente usa apenas como uma velha costume para algo que não precisa ser destacado, não precisa ser ressaltado, né? O nome em si já basta, né? Eu lembrei isso porque, vamos dizer,
no contexto da sociedade, assim, não sei se isso é considerado, né? Essa questão de irmão e Uhum, irmã, mas assim, sim, títulos, né, desse tipo que são, não sei, talvez sim, sim, Gabriel. E agora, quando nós trazemos, né, isso para dentro do contexto do clamor da meia-noite, porque a mensagem do clamor da meia-noite é uma mensagem que identifica isso. A mensagem identifica que entre homens e mulheres, no início, foi colocado um diferencial de poder como resultado do pecado. E que no início do Éden, o poder, a dinâmica entre homens e mulheres que prevaleceu depois do pecado, não é um reflexo da vontade perfeita de Deus. E agora, nesse momento que estamos retornando ao Éden celestial, à medida que nos aproximamos do final do mundo, no desenvolvimento do caráter que tem ocorrido através do Evangelho, dentro dos corações, mentes, os filhos de Deus, que agora coloca os filhos de Deus, já é um primeiro ponto que a gente vê. Nós vamos passar a analisar muito melhor todas as expressões, né? Os filhos e as filhas de Deus ao longo da história da igreja estão agora no momento em que abordam essa questão de gênero, direito de igualdade, resolvendo aquele diferencial de poder entre homens e mulheres que surgiu como resultado do pecado. Que isso é a nossa verdade presente. Então, nós estamos preocupados com os diferenciais de poder, como eles aparecem em muitos assuntos de forma corriqueira, mas a questão é que o teste agora, qual é o nosso teste agora? Alguém pode dizer qual é o nosso teste agora? Quanto mais nós vamos nos É aprofundando. igualdade? Sim, mas dentro de igualdade, o nosso teste uma vez foi, já foi escravidão, já foi adoração, e agora é? Quando a gente tem a linha do Éden ao Éden, nós temos três testes. O Gênero? sexismo? É o sex... Nós temos os três testes. Nós podemos colocar o sexismo, mas nós temos o teste de gênero, certo? Certo. A questão que o teste agora é gênero. E claro, não são apenas homens e mulheres, como bem a Rose comentou. Nós temos que entender que gênero é um espectro, é como se fosse uma sombra. Mas agora nós estamos abordando os diferenciais de poder na área de gênero. Essas são as nossas verdades presentes. A verdade para nós. Então, isso é onde a linguagem inclusiva é algo que precisa ser visto. É algo que é visto que tem um propósito de abordar corretamente esses diferenciais de poder. E torna-se algo para nós olharmos e considerarmos seriamente, dado onde estamos e dado no que acreditamos. Qual é a mensagem do clamor da meia-noite? Nós podemos falar um pouco mais por que a linguagem inclusiva é importante.
Novamente, existem vários artigos de pesquisas, boas pesquisas, né? Não boas pesquisas, mas pesquisas confiáveis, né? De onde foram tiradas essas informações. E vocês podem perceber que eu estou apresentando os pontos desses artigos de uma forma narrativa. Eu estou querendo tentar mostrar de forma narrativa por que a linguagem é importante. Se nós nos afastarmos da linguagem inclusiva, nós vamos dizer por que a linguagem é importante. Alguém gostaria de fazer algum comentário, falar algo? Por que a linguagem é importante? Ei, Rê, Sim. não sei se tem muito a ver, mas a linguagem por si só é comunicação, relacionamento, né? E numa linguagem inclusiva, você valoriza essa pluralidade de pessoas, de pensamentos, né? Uhum. De existência humana mesmo. Certo. E, é aí que entra a gente dá o valor a essa diversidade, né? Sim. E a gente precisa colocar em prática, como disse o Marcos, né? Que a gente entendendo, também praticando, porque é necessário a prática vir junto com o entendimento, com aquilo que a gente prega e acredita. A linguagem é importante porque nós nos importamos, né? E nós já declaramos algumas coisas, né? E esse artigo também é, é interessante porque tem uma parte que é chamada contestação, o artigo é chamado contestação de representações de ilegalidade de migrantes. Então, através de uma campanha, esse artigo foi publicado em um jornal chamado Linguagem e Justiça Social e Prática. Então, vai ligar com tudo que a gente conversou aqui até agora, tudo que a gente passou até agora, né? Que a necessidade da linguagem, a justiça social acreditando na igualdade e a prática, né? E o contexto desse artigo é que a linguagem pode impactar na forma como pensamos e abordamos os problemas. A linguagem e a realidade são mutuamente, elas se refletem mutuamente, elas se afetam mutualmente, né? A linguagem e a realidade são mutuamente conexas. A nossa linguagem reflete o mundo que nos rodeia e a influência na forma como pensamos, porque ela influencia, a linguagem reflete o mundo que nos rodeia e influencia a forma como pensamos. E o que fazemos, e este é um ponto-chave, porque a partir de sermos influenciados, como nós já entendemos que devemos buscar a igualdade, e nós sabemos que a linguagem ela reflete o mundo que nos rodeia, influencia na forma como pensamos e o que fazemos. Então, isso é um ponto-chave. É necessário falar, aprender, praticar a linguagem inclusiva. E é muito bem compreendido pelos linguistas e pelos comportamentalistas cognitivos que a linguagem não é apenas reflexiva. Palavras não apenas refletem o mundo ao nosso redor, colocando nomes em coisas e conceitos. E a dinâmica que existe em nossa linguagem mundial não é apenas reflexiva, é também uma linguagem criativa, que cria a nossa realidade. Influencia a forma como pensamos, molda o mundo ao nosso redor, molda a forma como pensamos. A linguagem certa é, ao mesmo tempo, reflexiva e criativa.
de modo que os conceitos se reforçam mutuamente. Então, se usarmos uma linguagem prejudicial, o que que nós poderíamos dizer que é uma linguagem prejudicial? Dentro do contexto deste documento, ele identifica que você sabe reconhecer um elemento do assunto, uma objetividade, mas identifica que existem muitos tipos de linguagens prejudiciais, tornando difícil definir exatamente o que é uma linguagem prejudicial. Em termos gerais, linguagem prejudicial é considerada qualquer linguagem que resulta em danos. Danos como exploração, sofrimento mental, emocional ou físico, violação da privacidade, danos à reputação pessoal, danos econômicos diminuídos, a, a, a diminuição da participação na vida cívica ou pública, como vincular alguém a um grupo de pessoas. Linguagem que aumenta a tendência de odiar, medo, discriminar, discriminar contra ou endossa a violência contra outras pessoas, incluindo desumanização ou linguagem que promove falsidades. Dá para ver que é bem amplo, não é mesmo? Então, o artigo deixa aqui uma advertência incluída. Quando dizemos que uma linguagem é prejudicial, é qualquer linguagem desnecessária que resulta em dano. E o que se segue a isso são as outras coisas que nós fomos afirmando aqui, até aqui. Mas eles incluem essa ressalva, certo? É apenas um dano desnecessário, porque alguma linguagem pode causar problemas mentais ou emocionais, como angústia. Mas, na verdade, mesmo assim, é necessário. Você tem qualquer pensamento sobre isso? Existe linguagem que pode causar um problema mental ou sofrimento emocional? Mas isso é necessário. Vocês estão conseguindo entender? Vocês têm alguma opinião sobre isso? Alguém pode dizer assim sobre uma linguagem que possa causar sofrimento mental e emocional, mas que de fato é necessária? E um exemplo que a gente pode dar, um bom exemplo, é sobre o racismo sistêmico. Porque o racismo sistêmico continua a impactar um direito dos membros de grupos minoritários, que pode ser angustiante para pessoas brancas, que podem sentir emoções negativas, como culpa, vergonha, quando essas coisas estão sendo discutidas. Porém, é necessário falar sobre o entendimento do racismo sistêmico. Para abordar isso direito, e nós saberemos como abordar o racismo sistêmico e o antirracismo, ou mesmo se trouxermos para dentro do contexto de linguagem de gênero, abordando um sexismo e o privilégio masculino que pode evocar sentimentos negativos dentro de algumas pessoas, mas é necessário. É necessário para poder resolver esses problemas. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Então, voltando ao porquê da linguagem ser importante, se usarmos linguagem prejudicial, porque a linguagem não é apenas reflexiva,
e também criativa, podemos ser encorajados a pensar nesses termos prejudiciais se usarmos linguagem prejudicial. Mas para pensar nesses termos prejudiciais, nós também precisamos ser encorajados. E esse é o ponto específico que esse artigo trata. É lidar com o termo. E dentro do artigo, eles lidam com o termo direito de estrangeiros ilegais. Nesse artigo específico, eles tratam de ver quando as pessoas foram dissuadidas, foram desaconselhadas, afastadas de usar o termo estrangeiros ilegais dentro do contexto americano. Com certeza todos nós conhecemos esse termo. E eles tiraram essa terminologia do contexto, tentaram, né, apresentaram essa nova forma de tirar do contexto americano, de falar estrangeiros ilegais, e apresentaram uma terminologia positiva. Passaram a tratar essas pessoas como sonhadores. Isso teve uma influência em como as pessoas percebiam, respondiam e se comportavam em relação ao grupo específico em questão. Se o grupo é referido como estrangeiros legais, ou estrangeiros ilegais, e ao invés de estrangeiros ilegais, sonhadores, então diz, por exemplo, usar o termo estrangeiro ilegal desumaniza os imigrantes. E isso tem sido associado a um aumento de violência contra supostos imigrantes. Enquanto o uso de termos mais positivos, como sonhadores, resulta em visões mais positivas de imigrantes indocumentados. Vocês estão entendendo? Está dando para acompanhar? Sim, Rê, muito bem. Tá. Então, esse é o porquê de nós estarmos considerando a linguagem inclusiva correta, porque vemos que a linguagem, ao mesmo tempo que é reflexiva, ela é criativa. E a linguagem reforça forças e perpetua os diferenciais de poder que existem dentro da sociedade. Então, os diferenciais de poder especificamente relacionados ao gênero são nossa principal preocupação agora. A linguagem faz parte da imagem. Uma linguagem inclusiva faz parte da imagem. Então, é por isso que nós estamos aprendendo mais, conhecendo mais, somos sendo instigados a entender mais sobre este assunto. E outra pergunta que vem em um outro artigo, que é um artigo chamado Linguagem Justa de Gênero, que foi publicado no Frontiers, que a linguagem justa de gênero pode reduzir os estereótipos e doenças de gênero e discriminação. Isto foi publicado pelo Frontiers in Science, Frontiers na ciência, né? E este artigo, o que ele fez essencialmente foi conduzir uma revisão crítica do que eles chamam de gênero, linguagem justa. Está se concentrando em linguagem inclusiva especificamente, no que se refere a gênero. Então, aqui eles se referem como linguagem justa de gênero. É uma revisão crítica de como o gênero
é justo. A linguagem contribui para a redução dos estereótipos de gênero e discriminação, e também abrange estratégias para combater o preconceito de gênero em linguagens que possuem estruturas diferentes. E quando a gente fala de linguagens que possuem estruturas diferentes, a gente pode falar um pouco sobre isso, que existem três tipos de linguagem, né? E é por isso que parte da razão da linguagem inclusiva pode ser um pouco mais complicada, porque para nós começarmos a acertar com relação a isso, né, para acertarmos parte disso, tem a ver com como diferentes idiomas são estruturados de diferentes formas, né? E esses três tipos de línguas que podem ser distinguidas são as línguas gramaticais de gênero, que são linguagens gramaticais de gênero, linguagens de gênero naturais. E a linguagem sem gênero. Certas linguagens de gêneros gramaticais e também a linguagem natural de gênero e a sem gênero, quando nós olhamos para algumas línguas, né, e cita o exemplo do alemão, francês e o tcheco, como línguas gramaticais de gênero. E nós sabemos que também o português se inclui aqui, né? Porque os substantivos têm gênero correto. E esses são gêneros gramaticais. E nessas línguas, todo substantivo tem um gênero gramatical e o gênero dos substantivos pessoais tende a expressar o gênero do referente. Então, tudo bem até aqui nesse linguagem de gênero gramatical, porque você tem um gênero natural, né, em idiomas como inglês, o sueco, e esses são idiomas nos quais os substantivos pessoais tendem a ser neutros em termos de gênero. Os substantivos pessoais neutros, em termos de gênero, como quando você vai falar em inglês, neighbor, né, que é vizinho. Para nós vai ter vizinho, vizinha, mas no inglês é neighbor, né? E aí não discrimina o gênero, né? E nós temos outros referenciais de gênero nas línguas que usam os substantivos pessoais, como a gente falou do português, posso falar do espanhol, francês, que não são termos neutros de gênero, né? E a gente pode expandir muito mais nesse assunto, trazendo para que também a linguagem, né? A gente traz muito por meio a gente se expressa muito, né? As nossas línguas se expressam muito pelo gênero e por meio de atributos, né? Nós tendemos a puxar mais os atributos para o lado masculino, de palavras específicas de gênero, né? E quando a gente está tratando como mulher, pai, então, nessas linguagens, essas línguas, essas linguagens são estruturadas de maneira diferente, né? E, e é o que é sugerido, a abordagem adequada para lidar, né? Nós nós desenvolvemos a nossa linguagem através desses ensinamentos, né?
E agora nós temos que trazer a nossa linguagem para estratégias que diferem do que nós aprendemos até aqui e, e o tipo de idioma que nós falamos, né? E muitas vezes quando nós, muitas vezes não, todo o nosso relacionamento familiar, com amigos, no trabalho, aqui, né, no grupo do movimento, nos grupos do movimento, é, a gente tem a tendência de buscar, né, porque é assim que nós somos ensinados, né, a gente busca o gênero masculino ou feminino. Nós estamos aprendendo a deixar de usar assim, né, e tentar, ao invés de direcionar, nós incluirmos, né? Ou direcionar, ou usar um geral masculino, né? Nós incluirmos o feminino também, né? E dessa forma nós aprendemos, né, a dizer no masculino e feminino, senhoras e senhores, né? Senhor, senhora, mulher, homem, e a gente tende a colocar o gênero, né? Que depende muito da estrutura da linguagem, né? Não é uma estratégia única, mas a gente vai empregando isso sempre, né, na vida. No caso do português, a gente sempre emprega assim, né? E no caso, a linguagem inclusiva vem para a gente estar tornando o idioma, no caso de gênero, de certa forma, mais inclusivo, né? E esse artigo aqui está reconhecendo isso, que devido às estruturas de como as diferentes linguagens são estruturadas, né? Uma abordagem pode ser um pouco diferente. E aí citou os exemplos no inglês, e nós podemos citar o exemplo em outras línguas, é, a- que- abordadas, né, pelos que falam corretamente, entre aspas, é um ponto, né, que nós estamos compreendendo agora o que seria, entre aspas, o correto, né, até então. E nós estamos aceitando, na medida que as estratégias vão sendo empregadas para tentar abordar de uma melhor forma, sem tornar a linguagem tão focada em gênero, né? E sermos mais justos com relação a isso. Então, o ponto principal aqui nessa nossa conversa, nessa nossa troca aqui, não é necessariamente para as estratégias, mas para que nós possamos deixar claro que as línguas são estruturadas de maneira diferente, isso é reconhecido, mas independentemente da estrutura de linguagem, da facilidade da implementação de uma língua, nós precisamos ser justos com o gênero. Isso o artigo traz, no decorrer do artigo, né? Que é uma descoberta consistente que os falantes, não entendendo as formas masculinas como se referindo igualmente a ambos os sexos, mas que eles são interpretados, né? Que esses interpretam, as pessoas interpretam de uma forma tendenciosa masculina. Então, o que isso significa? Formas masculinas que são usadas para referir a ambos os gêneros, como homem para humanidade. E a humanidade, claro, quando se refere a um grupo de pessoas, quando você fala com colegas ou pessoas com quem você pode ser amigável e referir-se a eles como caras, essa é uma forma bem masculina no Brasil, né? Falar os caras, generalizando, fica uma forma muito masculina, masculinizada. E, e usar esses termos, que também no inglês, né, usa guys, né, quando
a mulheres, homens, trans, né, LGBTQIA+, crianças, adultos, não importa a idade, usar gás leva para esse lado, as pessoas interpretam como está usando uma forma masculina, né? E não é reconhecido como uma forma de generalizar. Hoje, nós precisamos colocar em nossas mentes termos para nós processarmos as palavras e usar mais palavras neutras, né? Se nós processamos de uma forma masculina, né? Nós processamos de uma forma masculina tendenciosa, a gente não pode negar, né? Então, isso tem importância, tem implicações para nós em termos de como implementamos, né, a linguagem inclusiva, como nós implementamos uma linguagem inclusiva de gênero justa, ou linguagem inclusiva que nós vamos usar no cotidiano, e como nós usamos consistentemente. Então, o fato de que as palavras podem ser interpretadas de uma forma tendenciosa masculina nos faz desvendar um pouco mais para saber e entender melhor por quê. Por que nós deveríamos nos preocupar com as nossas mentes processarem palavras independentemente de intenções. Nossas mentes estão processando palavras de certas maneiras. Então, isso quer dizer que nós temos um papel, né? E este papel que nós temos, que nós representamos, essa nosso desaprender e este aprender, né? Não é só uma coisa nova. Existem muitas e muitas pesquisas, né? E houveram pesquisas para esse artigo, que eu falei partes aqui, que eles fizeram testes, incluindo 3.000 pessoas na Suécia, e um, o grupo de entrevistados representado num contexto mais amplo, né? Ah, e esses experimentos são conduzidos na população e depois as pesquisas são calculadas para medir até que ponto, né, o preconceito de gênero que uma pessoa pode ter pode ser refletido e apresenta um pouco do contexto, né? E o contexto dessa pesquisa discute o fato de que você conhece muitas nações ao redor do mundo, reconhece que a desigualdade de gênero persiste e que os homens ainda predominam na sociedade. E uma razão para essas disparidades, a onipresença das atitudes patriarcais. Então, uma razão para essa disparidade é a onipresença das atitudes patriarcais e crenças que fazem reconhecer esse contexto. Nós precisamos que, que não só entre nós, como exemplo, mas é preciso que várias nações tentem mitigar esses preconceitos, adotando políticas que consagram a paridade e a inclusão de gênero. Maior acesso à educação para mulheres e ao emprego. Brancos e crianças. Disponibilidade de cuidados, tentando reduzir o salário por gênero. Disparidades que você sabe que é um problema, que é reconhecido. Estão sendo feitas tentativas corretas para resolver este problema. E, em linha com esses esforços, uma linguagem bastante inclusiva de gênero foi adotado por muitas agências.
E eu acredito que eu posso ir parando por aqui com o estudo. A gente pode dar continuidade num próximo encontro, uma próxima aula. Então, nós vamos falar mais sobre esse assunto, trazer mais exemplos mais próximos de nós, no português, né? E falar sobre todas essas características, né? E toda essa influência que a linguagem inclusiva pode ter positivamente para esse momento em que a nossa verdade presente é a igualdade e que a mensagem do clamor da meia-noite é gênero e nós precisamos olhar com mais delicadeza, mais profundamente para os vieses e a importância da linguagem e a linguagem inclusiva e abolir, né, a nossa linguagem prejudicial, né? É, Estando cientes disso, nós poderemos fazer essa mudança de hábitos. posso Sim, falar? sim, É, esse estudo traz um vislumbre da importância do nosso teste, e da profundidade e amplidão que ele tem. Isso é uma parte. Aprender essa linguagem inclusiva é só uma parte desse quebra-cabeça, eu acredito. Mas, ao mesmo tempo, porque para aprender essa linguagem inclusiva, a gente vai ter que mudar nossa forma de ver, desaprender a forma que nos foi ensinada patriarcal, né? E como o patriarcado ele está enraizado na gente, né? Se vê que a linguagem é a própria comunicação. Então, como assim que nós, representantes de Deus, como movimento, temos uma linguagem que não inclui? E como que a gente vai fazer para a gente ter essa linguagem? A gente vai ter que estudar, a gente vai ter que refazer isso dentro da gente, nossa mente, estudando, porque é como você disse, são desde que a gente nasceu, a gente está com essa linguagem. É o que a gente aprendeu, a comunicação da gente é patriarcal, a linguagem patriarcal, né? E, e agora a gente precisa reaprender, mas também dar uma visão da beleza que tem esse teste, do quão é sublime esse teste, porque eu acho que quando a gente conseguir adotar isso, nós vamos ser muito felizes em estar tratando as pessoas exatamente como Deus trataria, como Deus gostaria de ser tratado. Obrigada. sim, sim. Eu estou vendo aqui no chat, né? Eu vi ali que o Marcos colocou, né? Linguagem inclusiva objetiva, a igualdade, porém tem uma inimiga que é a cultura do conservadorismo, certamente. Não imaginava como ampla é esta linguagem. Muito bom. Sim, Marcos. Rose também colocou nem eu. E a Carla colocou Michael Foucault. Tem duas obras chamadas A Ordem do Discurso e Microfísica do Poder. Nelas ele expõe a relação entre o saber e o poder nas relações sociais. E a base está na construção do discurso. Através da formação do discurso, que predomine nas mais variadas áreas da sociedade, é onde a classe dominante conseguirá convencer e se manter no poder. O discurso é feito pela linguagem, que fundamentalmente está ligada às formas de dominação, segundo ele. Sim, realmente é um assunto bem abrangente e eu quero agradecer pela participação de todas as pessoas aqui.
encorajar vocês a pesquisarem também um pouco sobre o assunto, para da próxima vez, quando voltar, complementando aqui esse estudo, finalizando o estudo num todo e complementando, nós possamos trocar mais experiências ainda. E com esse conhecer, né, ver, praticar, ler, né, é que nós vamos conseguir mudar realmente. E como a Rose disse, o que tem de grau de dificuldade tem de beleza divina, né? Eu vou convidar vocês para nós nos ajoelharmos e fazermos uma oração. Deus de misericórdia, de amor, justiça, paz, igualdade. Quero agradecer muitíssimo pela oportunidade deste estudo, pelos ensinamentos todos que temos tido, a evolução ao que vamos nos aproximando cada vez mais de retorno ao Éden Celestial. E sabemos que precisamos da vossa ajuda gloriosa, a vossa graça, a vossa misericórdia, mas temos a certeza de que depende também de nos esforçarmos enquanto pessoas que buscam mudança de caráter, valorizando a todas as pessoas, com todas as características e sem discriminação. Cristo, nosso maior exemplo, demonstrou e nos trouxe através da salvação de cruz até este ponto, que possamos continuar agarrados às cordas no caminho estreito da mudança de caráter, cada vez mais próximos do caráter de Cristo. Que nós sejamos pessoas reflexivas, usando o nosso cérebro lento para pensarmos antes de nos pronunciarmos, com respeito e o amor, que tão bem nos ensinas. Agradeço, pedindo uma bênção sobre sábado, que já se iniciou, os estudos e a campal que vai se dar em decorrência dessa noite e madrugada. E agradecida pela oportunidade maravilhosa através do Zoom. Em nome e por amor de Jesus. Amém.